'Cause I need you, Jesus, to come to my rescue. Oh, where else can I go? Queridos irmãos e irmãs, saúdo-vos na paz maravilhosa do nosso Deus. Graça e paz para cada um de vós aí em casa. Hoje, e antes de entrar na parte da mensagem, gostaria de partilhar com os irmãos aquilo que naturalmente nos dói, embora o conforto do Senhor nos tenha tranquilizado. No início desta semana, que está a chegar ao fim, faleceu o nosso irmão Manuel Teoprépido. E gostaríamos de fazer uma breve homenagem. De facto, nós não podemos fazer a cerimónia no templo, nem no cemitério, dadas as circunstâncias, mas gostaríamos de, neste momento, como igreja, dar graças a Deus por aquilo que foi a vida, o testemunho, a fidelidade, a dedicação deste nosso irmão Teoprépido. Um breve apontamento daquilo que foi a sua vida e que eu pedi à família mais chegada para preparar, e nos dizem assim: um homem de trabalho, luta, garra pela vida. Nasceu a 6 de janeiro de 1929 e casou com apenas 18 anos com Maria Gomes Ferreirinha no dia 10 de abril de 1947. Casaram pela manhã, bem cedinho, os dois sozinhos, e ele saiu logo para trabalhar. Foi para a pesca do bacalhau e ali esteve durante 2 anos, e depois desse tempo dedicou-se à pesca do arrasto até à idade da sua reforma. Era católico, como muitos portugueses, assim como a sua esposa. Tiveram 2 filhos, João Gomes Teoprépido e Joaquim Manuel Gomes Teoprépido. A sua esposa, de nome Maria Ferreirinha, era muito amiga, desde solteira, de uma outra irmã, Laura Gomes de Oliveira, falecida esposa do nosso irmão Joaquim Toureiro, que ainda é membro da nossa igreja. Elas andavam muitas vezes juntas. Quando fazia compras no mercado de Matosinhos, as duas iam ao talho de uma outra irmã, de nome Rosa Almeida. E era esta senhora que lhes falava sempre do Evangelho, até que um dia Deus falou ao coração do irmão Manuel, da irmã Maria Gomes Ferreirinha. Falou-lhes ao coração e ambos resolveram então assistir ao culto na primeira Igreja Batista de Matosinhos, naquela altura reunida ainda em instalações alugadas na rua Álvaro Castelões. Nunca mais deixaram de ir. Após algum tempo, o irmão Manuel resolveu acompanhar a esposa aos cultos e converteu-se. Converteu-se aos senhores, foi batizado na Igreja Batista das Antas, no Porto, e desde os seus 32 anos de idade foi membro da nossa igreja. Faleceu com 91 anos, portanto, quase 60 anos como membro da igreja. Os 2 filhos, uma nora e 2 dos seus 3 netos foram batizados nesta nossa igreja. Enquanto ele trabalhou e os horários permitiram, esteve sempre presente nos cultos. Foi um membro assíduo, sempre ocupado, sempre interessado, sempre alegre em estar na casa do Senhor. E como disse há pouco, infelizmente, dadas as circunstâncias que temos vivido hoje, de bastante constrangimento, não podemos ter o culto de celebração, de consolação, de oração no nosso templo, nem tampouco no cemitério. Quisemos consolar a família e pudemos fazê-lo através de oração pelo telefone. Mas gostaríamos que hoje, agora mesmo, uma vez que a igreja está espalhada, reunida por muitas casas, aí na sua casa, cada um de vós pudesse parar-se por breves instantes e orar, dando graças a Deus pela vida deste nosso irmão, pelo seu testemunho, pela sua fidelidade, e orarmos pela família que nós conhecemos. O irmão João, a sua esposa Helena, a Nelinha, o Joaquim também, alguns outros da família, o André também, que nós bem conhecemos e que fazem parte da nossa família e que gostaríamos de colocar uma vez mais diante do Senhor em oração, rogando pelo conforto. Vamos orar.
Querido Deus e bom Pai do céu, nós te agradecemos muito, senhores, pela salvação tão preciosa que o Senhor nos dá e que tem concedido a tantos. E no tempo próprio, ainda na sua juventude, tu mostraste essa salvação e que não há outro Salvador a não ser Jesus Cristo, àquele que era um jovem, senhores, Manuel, e à sua esposa Maria Ferreirinha, senhores. E, ó Deus do céu, os fizeste conhecer a tua palavra. Nós te agradecemos pelas suas vidas. Ambos foram tão fiéis, Senhor, e conforme a Escritura diz, aquele que perseverares até ao fim, dá-lhe a coroa da vida. Ambos perseveraram na sua fé, Senhor. Ainda me lembro, em novembro, em dezembro do ano passado, as últimas vezes que o irmão Manuel foi ao templo, Senhor, caminhando muito lentamente, segurando-se aos bancos, mas procurando o seu lugar num daqueles bancos, o lugar que sempre ele tinha reservado quando ia à casa do Senhor, para te adorar, para te glorificar. Nós não te pedimos por ele, porque sabemos que a sua alma está nas tuas mãos, mas pedimos, Senhor, pela família, por cada um deles, que os confortes, que os animes, que os encorajes, que lhes dês, Senhor, este exemplo de vida, que foi o seu pai, que foi o seu sogro, que foi o seu avô, até o seu bisavô, para que também eles possam glorificar o teu nome, entregando as suas vidas nas tuas mãos e, senhores, mantendo a sua fidelidade em cada dia da sua vida na caminhada que tem contigo. Nós te agradecemos, pois, por esse tempo, pelo privilégio que tivemos de conhecer este nosso irmão, pela experiência que ele pôde demonstrar e pela sua vivência, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, na semana passada terminei a mensagem com aquelas palavras maravilhosas do Senhor Jesus, em que ele dizia: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E encontramos isso precisamente no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33. Logo de seguida, Jesus vem na descrição de João com uma oração. E é sobre essa oração, chamada oração sacerdotal de Jesus, que eu hoje vos trago uma reflexão. Ela encontra-se registada em todo o capítulo 17 do Evangelho de João. E deixem-me dizer-vos já de antemão isto. Tudo o que acontece na vida tem uma causa, tem uma origem, tem um começo. Há muita desconfiança sobre a causa verdadeira deste Covid-19. Sabe-se que o seu epicentro foi na China, em Hubei. Aventa-se a hipótese de ter tido origem em algum animal, talvez um morcego ou até outro, infectado e que através disso entrou na cadeia alimentar, infectou o ser humano e daí propagou-se indefinidamente, tornando-se aquilo que é hoje, uma pandemia à escala mundial. A data de hoje já atingiu mais de 1 milhão de pessoas e provocou a morte a mais de 60 mil pessoas. Porém, há quem suspeite que este vírus foi fabricado em laboratório para provocar o caos económico e abrir assim o caminho para os tubarões do capital chinês. O que não deixa de ser irónico e até contraditório. Como é que um país de doutrina anticapitalismo tem tantos capitalistas? Mas a verdade é que os tem. E o que é certo é que o capital chinês tem vindo a comprar empresas por todo o mundo e cada vez mais. Qualquer que seja a causa deste vírus, e cientificamente é muito importante conhecê-la, é bom que não fiquemos apenas agarrado, focado nos porquês, mas atentemos bem para os paraquês. Porquês são importantes, mas paraquês são ainda mais importantes. Nada acontece por acaso. Consideremos o texto bíblico de João, capítulo 17, particularmente dos versículos 6 até 26. Naquilo que João descreve acerca de Jesus, os primeiros 5 versículos deste capítulo 17 mostram traços leves, rápidos, a oração de Jesus por si mesmo, aquilo que ele iria enfrentar. Mas depois Jesus faz uma oração pelos seus discípulos. E é aí, a partir do versículo 6, que eu gostaria de ler para vós, porque depois voltaremos a este texto, versículo a versículo, para considerarmos o porquê e os paraquês.
Notem bem aquilo que João escreveu e que são palavras tomadas daquilo que foi a oração de Jesus. Ele diz assim, no verso 6 do capítulo 17: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me os deste, e guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, no nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo, não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para que, ou para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. Texto maravilhoso. De facto, nesta oração de Jesus, que foi proferida no dia em que ele foi traído por Judas, pouco antes dele e dos seus discípulos terem saído para o jardim do Getsemane, a hora da sua prisão, o sofrimento e a morte estavam a chegar. Era a hora em que o Pai iria glorificar o Filho. Isso vê-se nos primeiros versículos deste capítulo 7 que nós não lemos. Jesus, naquele momento, ora pelos seus discípulos, por aqueles a quem ele tinha manifestado as palavras da vida eterna e que, em resposta, creram nele como o enviado do Pai. Isto é, como o Messias, como o Filho do Deus vivo, conforme Pedro, a dado passo, disse. Quem dizem os homens que eu sou? Perguntou Jesus. Uns dizem que tu és Elias, outros que és este profeta ou aquele. E vós quem dizeis que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os discípulos creram nisso. Estavam convictos que ele era de facto o enviado do Pai, o Cristo, o Filho do Deus vivo. No verso 9,
Jesus roga ao Pai pelos seus discípulos. E toda esta oração é uma oração especial por eles. E porquê? Porque eles pertenciam a Deus. Porque eles foram dados a Jesus para os ensinar, para os guiar, para lhes mostrar o caminho para o Pai. O porquê desta oração de Jesus está logo lá, no verso 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Esta oração tem este porquê, porque são teus. E de facto, meus irmãos, é isso, Jesus que cuida daqueles que são dele, Jesus que ora por aqueles que são seus, Jesus que de facto tem esta tremenda preocupação por aqueles que são seus. Porém, em cada pedaço desta oração de Jesus, nós encontramos um para quê. Para quê? No conjunto, são 9 vezes que Jesus usa a expressão de finalidade para quê. No entanto, em 3 dessas expressões, em 3 dessas finalidades, aparece uma só finalidade. E porque ela é repetida e volta a ser repetida, então indica com certeza grande preocupação de Jesus. Já iremos ver. E neste conjunto de 9 vezes que aparece, eu encontro então 7 preocupações de Jesus, bem evidentes nesta oração. Em primeiro lugar, Jesus ora por proteção. Jesus ora por proteção. No verso 11, ele diz: eu não estou mais no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste. Pai Santo, guarda-os em teu nome. A proteção que Jesus quer para os seus discípulos. No verso 12, Jesus ora. E esta é a oração continuada de Jesus. Ele diz assim: enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste. E os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. De novo, eu os guardei. Eu os conservei. Nenhum deles se perdeu. É este cuidado, esta proteção de Jesus. E ainda no verso 15, ele diz: Jesus não rogou ao Pai que os tirasse do mundo, mas que os guardasse do maligno. Jesus cuidou dos seus discípulos. E como bem cuidou deles. Guardou-os do mal. Manteve-os unidos em torno de si. Manteve-os unidos em torno de si. Colocou o maligno à distância. Mas Jesus estava prestes a sair do meio deles. O propósito da oração de Jesus é para que eles sejam um, assim como o Filho é um com o Pai. Então, esta preocupação de oração por proteção é para que os discípulos sejam um. Esta é a primeira finalidade que nós encontramos, para que sejam um. A ideia de unidade, bem presente aqui. A unidade dos discípulos seria ameaçada. A traição de Judas provocaria ruptura nesta unidade e confiança. A negação de Pedro, por 3 vezes, causaria danos na liderança dos 12. As dúvidas de Tomé gerariam conflito entre eles. Mais tarde, as perseguições causariam enorme pressão para desintegrar de vez a unidade apostólica. Tal era a preocupação de Jesus que, mais adiante, neste mesmo capítulo, na sua oração, ele volta a rogar ao Pai pela unidade dos discípulos. De facto, apesar de tantas perseguições, o Evangelho seria propagado desde Jerusalém até aos confins da terra, exatamente como Jesus havia comandado os seus discípulos. Ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até aos confins da terra. Isso vinha a acontecer, mas não sem perseguição, não sem dificuldade. Mas, de facto, todos eles iriam ser pressionados, iriam ser perseguidos. E a unidade deles iria ser muito constrangida, mas iriam manter-se unidos. Apesar de tantas perseguições, o Evangelho seria então propagado, iria até aos confins, e muitos outros, não apenas judeus, seriam convertidos. Não apenas judeus, mas sobretudo gentios.
E todos eles se iriam unir à igreja que Jesus estava a edificar. Lembremos exatamente aquilo que Jesus disse a Pedro. Naquele momento, quando ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E Jesus disse aos discípulos: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eram palavras encorajadoras que os discípulos naquela altura não entenderam bem, mas à medida que começam a sair de Jerusalém, começam a ir por todo o mundo em cumprimento do comando de Jesus, então percebem isso. É Jesus que está a edificar a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ventos, contra marés, contra todas as dificuldades. O Senhor estaria com eles. E é com esse tremendo crescimento da igreja que acabariam por vir novas tensões doutrinárias. As heresias tentariam minar a igreja. Os desvios da palavra de Jesus seriam a arma satânica para lançar confusão e divisão. Aquilo que Jesus tanto se preocupou na unidade da igreja iria ser ameaçado e foi ameaçado ao longo de séculos, ainda hoje é ameaçado, mas Jesus continua a fazer prevalecer a sua oração. Oração de unidade. Ele ora pela unidade. Em segundo lugar, Jesus ora por conforto e ânimo. No verso 13, claramente o texto nos diz que Jesus ora para que os seus discípulos tenham alegria completa em si mesmos. Cada palavra desta frase, desta expressão, é riquíssima e leva-nos a refletir e a beber tudo aquilo que ela tem. Reparem, naturalmente que a pergunta nos vem: como pode alguém ter alegria quando é perseguido? Como é que fica uma pessoa quando é atingida gravemente por uma doença? Quando perde um emprego? Quando vê morrer amigos e familiares? Como é que alguém pode ter alegria no meio de tanta tribulação, de tantas dificuldades? Se nós somos daqueles que só se alegram em Deus quando tudo lhes vai bem na vida, então somos muito infelizes quando temos tribulações, porque elas vêm. De Deus recebemos muitas bênçãos, mas temos de estar preparados para os dias em que as forças das trevas despejam raios e coriscos sobre a nossa caminhada. Por isso, Jesus encorajou os seus discípulos: no mundo tereis tribulações ou aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus rogou ao Pai para que nós tenhamos alegria completa. Um dos frutos do Espírito é gozo. Isto é alegria. Gozo não é gozar com os outros, embora essa palavra tenha sido usada e hoje tenha essa conotação. Mas gozo, como um dos aspectos do fruto do Espírito, é alegria. E esta é a alegria que, porque ela vem do Espírito, então é com certeza completa, profunda. E porque o Espírito de Deus está em nós, como penhor da nossa salvação, então temos alegria completa em nós mesmos. Isto é, não é alguma coisa que nós recebemos agora e depois desaparece. É uma coisa que está em nós, por causa da ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele está em nós. E porque está em nós, então ele produz fruto. E o fruto do Espírito é amor, gozo, paz e por aí fora. Gozo, alegria está lá. É produzida nos nossos corações, é completa, está em nós mesmos. Portanto, não é uma alegria passageira, uma alegria efêmera, uma alegria vacilante. É uma alegria que nos dá sempre motivo para agradecer ao Senhor. Estamos, como crentes, alegres pela salvação preciosa. Eu estou. Em cada dia, quando eu me sento aqui para um tempo de meditação, das primeiras coisas que eu agradeço ao Senhor é a minha salvação. Não me canso disso, porque ela é tão preciosa, não tem preço. É de facto uma coisa riquíssima. Dou graça a Deus pela vida eterna, pela certeza de que nada nem ninguém nos fará separar do amor de Deus em nós. Estamos alegres. Eu estou pela igreja de que fazemos parte. Estamos alegres por tantas coisas. Aí, você onde está? Para um pouco e conta as bênçãos que tem recebido do Senhor.
Agora não, para não pararmos aqui esta dinâmica, mas depois de terminar mais adiante, ainda no dia de hoje, pegue numa folha de papel e conta as bênçãos, escreva. Aliás, há um hino que diz isso mesmo: conta as bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, dê-las uma a uma. Ficarás maravilhado com aquilo que Deus já fez. Já fez na minha vida, fez na tua, fez naqueles que estão aí ao teu lado e naqueles outros que ainda estão para ver essa maravilhosa graça de Deus. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegre-se hoje, porque o Senhor está na sua casa. Você não pode ir à casa do Senhor, mas o Senhor está na sua casa. Alegre-se, porque em breve tudo isto vai passar e você terá uma vontade tremenda de ir à casa do Senhor para se derramar diante dele, para o adorar em espírito e em verdade. Como com certeza cada um de nós já anseia por isso. Anseia pelo desejo de podermos estar juntos naquele templo, naquele lugar, nos abraçarmos, louvarmos ao Senhor, nos derramarmos diante dele. Então alegre-se, porque isso vai chegar. Não no nosso tempo, porventura, mas no tempo de Deus, porque Ele é o Senhor do tempo, é o Senhor de todas as coisas. Em terceiro lugar, Jesus ora por santificação. Nos versos 17 a 19, Jesus ora ao Pai para que santifique os seus discípulos. A Escritura diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Jesus exortou os seus discípulos a serem perfeitos, como é perfeito o Pai que está nos céus. Pedro, mais tarde, exortou a todos a serem santos, como Deus é santo. A santificação é um estado de graça que foi perdido por causa do pecado, da desobediência, da maldade do ser humano. E é este pecado que nos afasta de Deus. Todos, você e eu, aqueles que estão aí ao seu lado, somos pecadores. E por isso mesmo, por causa do nosso pecado, estamos, ou melhor, estávamos separados da graça de Deus. Mas quando reconhecemos o nosso pecado e o confessamos a Deus, Ele, na sua misericórdia, recebe-nos e acolhe-nos, nos abraça, nos estende os méritos e efeitos do sacrifício vicário de Jesus. Esta santificação de que Jesus rogou ao Pai é fundada na verdade. Nada menos do que a verdade. Não há santidade na mentira, nem na meia-verdade. Jamais seremos santos enquanto vivermos bem com Deus e com o diabo, vivendo na luz da palavra de Deus e nas trevas da idolatria. Esta é a hora para os verdadeiros crentes se santificarem. No Brasil, no dia 5 de abril, todos os evangélicos são conclamados a jejuar por aquela grande nação, pela proteção divina. A negra nuvem de morte e tribulação também está sobre os céus do Brasil. Assim como o anjo da morte passou pelos céus do antigo Egito há 3 milénios, também está a passar pelos vários países do mundo, atingindo a América Latina, a América do Norte. Mas as casas do povo do Senhor, obediente e fiel, foram protegidas lá no Egito. Eu oro para que Deus proteja o povo temente ao Senhor, seja no Brasil, seja em Portugal. Povo do Senhor, santificai-vos e permaneceis santos, separados do mundanismo e da idolatria. Em quarto lugar, Jesus ora por salvação. No versículo 20, Jesus rogou não somente pelos seus discípulos que o seguiam, e eram muitos, mas também por aqueles que haviam de crer nele, mais tarde, por causa do testemunho desses discípulos. No verso 21, ele ora nestes termos, para que o mundo creia que o Pai o enviou, ou enviou o Filho. Naquela oração, Jesus orou por mim, orou por si, orou pela nossa conversão, orou para que você e eu nos juntássemos à igreja verdadeira
que ele estava a edificar e que continua a edificar até os dias de hoje. E até os dias em que ele vai voltar. O povo hebreu tinha recebido de Deus a incumbência de ser luz para as outras nações. De lhes revelar, dar a conhecer o único Deus, o Criador e sustentador do universo. Mas Israel falhou tantas e tantas vezes. Ao invés de ser luz para as nações, mergulhou profundamente nas trevas da idolatria dos povos de Canaã e das nações vizinhas. Com a vinda de Jesus, um novo povo foi eleito de entre os gentios, os não-judeus, aqueles que não eram povo escolhido desde o início, desde os dias de Abraão, mas que são destinatários de uma salvação única através do sacrifício de Jesus. E muitos de nós, agora, fazemos parte deste povo que vai morar nos céus. Lembro-me, nos tempos da minha juventude, pouco depois de eu me ter convertido e ter sido batizado, que nós fazíamos algumas marchas, indo de uma localidade para outra, onde íamos abrir um novo trabalho, uma nova igreja, concretamente de Parede para Oeiras, na zona da Grande Lisboa. E uma das coisas que nós cantávamos era quem é este povo? Este é o povo que vai morar nos céus. Este é o povo que vai morar nos céus. Nós somos esse povo que vai morar nos céus. Em quinto lugar, Jesus ora por unidade na diversidade. Para que sejam um, como nós somos um. Assim orou Jesus. Nos versos 20 a 24, Jesus ora para que a unidade seja mantida a todo custo. Não uma unidade leve, momentânea, aparente, passageira, mas uma unidade perfeita. Esta unidade perfeita é vista na unidade do Pai e do Filho. Jesus não veio para fazer a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. Jesus não veio para trazer palavras próprias, mas sim as palavras que ele falou, foi as palavras que o Pai lhe indicou. Hoje, na nossa igreja local, a primeira igreja evangélica batista de Matosinhos, somos um bom número, mas com percursos de fé bem diferentes. Deus nos trouxe juntos, não para fazermos o que cada um lhe apetece, mas sim aquilo que o Pai nos manda. Saber a vontade do Pai para a nossa igreja, para cada um de nós, seus membros, nem sempre é tarefa fácil e clara. Mas pela oração e com um coração humilde e uma mente em sintonia com a mente de Cristo, conseguimos alcançar esse objetivo. E estaremos juntos, com a riqueza da nossa diversidade de dons, de talentos, de experiências, prontos para fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em sexto lugar, Jesus ora por reunião com os seus discípulos, para que eles vejam a sua glória. Pouco antes, enquanto Jesus falava aos discípulos da sua morte, notou que eles ficaram muito perturbados. Lá em João capítulo 14, uns poucos capítulos antes deste texto, disse Jesus aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugares. E se eu for e vos preparar lugares, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Lá em João capítulo 14, versos 1 a 3. Agora, nesta oração que nós temos aqui em João capítulo 17, Jesus manifesta o desejo ao Pai de que os seus discípulos estejam com ele. Para além do cumprimento da promessa e do conforto que isso traria aos discípulos, seria também uma bênção para todos eles e nós, vermos a glória de Deus. Que maravilha! Eu vou ver a glória do meu Senhor. E você, se crer verdadeiramente nele, também verá a sua glória. Estaremos com ele para toda a eternidade. Amém, amém, amém.
Em sétimo e último lugar, Jesus ora por conhecimento de Deus para que haja neles, seus discípulos, o amor, mas um amor especial. Só quem conhece a Deus, mais do que culturalmente ou de ouvido, pode compreender o amor de Deus. Este amor que João usa com a palavra ágape é um amor único, um amor especial. É um amor divino. É um amor com que Deus nos amou ao ponto de dar o seu Filho por cada um de nós. João capítulo 3, verso 16 é porventura o texto ou dos textos da Bíblia mais conhecidos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Em vez desse mundo, coloque o seu nome. Foi você está lá. Não que você seja o centro do mundo ou eu seja o centro do mundo, mas eu faço parte deste mundo, destas pessoas que Jesus amou, que Deus amou, ao ponto de entregar o seu Filho por nós. É o amor que Deus tem derramado nos nossos corações, o mesmo tipo de amor. Nós amamos uns aos outros, marido, esposa, filhos, mas é um tipo de amor diferente. O amor de Deus é todo especial. E aquilo que era a oração de Jesus, nesta parte final, era para que eles tivessem o conhecimento de Deus. E tendo o conhecimento de Deus, seriam capazes de compreender a profundidade, a largura, o comprimento desse amor. Porque ele, de facto, é tão grande, tão imenso, que está para além da nossa capacidade de entendimento. Qual de nós seria capaz de dar o seu Filho em sacrifício por alguém que nós não conhecemos ou por alguém que até pode ser um criminoso, pode ser um vadio, pode ser um ladrão. Mas esse foi o amor com que Deus o amou a si, me amou a mim e ama aqueles que estão ao nosso redor. Jesus fez desse amor um mandamento. Ele disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quando lhe perguntaram acerca dos mandamentos, ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, foram palavras suas. E é deste amor, de facto, que Jesus está a orar, porque este amor que lhes tinha sido demonstrado e agora colocado nos seus corações deveria ser o leitmotiv, deveria ser o grande impulsionador das suas ações, de tudo aquilo que os discípulos iriam fazer. Porque sem amor, nada conseguiriam. Sem este amor, a sociedade em que nós vivemos vive permanentemente em quarentena. Uma sociedade distante, fechada em si mesmo, improdutiva, sem propósito, cogitando outras formas de prejudicar o seu semelhante. Sem este amor, a civilização cristã nega-se, anula-se, desaparece. Mas vivendo este amor, os crentes, os discípulos, mostram o caminho para o Pai e contagiam outros a viver uma nova vida. Para concluir, relembro que nesta sua oração Jesus indicou um porquê e de seguida 7 paraquês. Um porquê. Porque são teus. Porque pertencem a Deus. Mas há aqui uma finalidade. Há aqui um propósito em várias partes. Tudo na vida tem um propósito. Tudo na vida tem uma causa, mas tem um propósito, tem uma finalidade. E a finalidade, aquilo que, de facto, nós temos que olhar para diante, é muito mais forte do que necessariamente olharmos para trás. Para concluir, então, gostaria de convidá-lo a pensar nisso. Todas as coisas têm um propósito. Para um pouco. Descubra o propósito de Deus na sua vida. Nas mais pequenas coisas. Qual é o propósito de Deus para si que está aí? Qual é o propósito de Deus para o seu familiar mais chegado? Qual é o propósito de Deus para o seu amigo? Ajude-os a olhar para esse propósito. Procurar descobrir esse propósito e viver de acordo com aquilo que são os propósitos de Deus. Queridos irmãos, façamos destes dias, dias difíceis, dias que ainda se vão prolongar por um bom tempo, mas façamos destes dias grandes oportunidades de oração. Oremos pelos nossos familiares e amigos.
que ainda não conhecem verdadeira e intimamente Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos pelos nossos governantes, para que sejam sábios e humildes diante do Rei dos Reis. Oremos por esse exército de médicos, enfermeiros e pessoal assistente, para que sejam protegidos pelo vírus e venham a reconhecer que há um só Senhor que domina sobre a natureza e sobre a ciência. Oremos pela proteção do Senhor sobre as nossas casas, tal como o sangue do Cordeiro protegeu as casas do povo fiel e obediente no Antigo Egito. Que a graça, a paz e a proteção do Senhor esteja com cada um de vós. No próximo domingo vamos celebrar a Páscoa. Certamente será diferente do habitual, mas nós podemos ser criativos e manter o espírito de alegria e autêntica celebração. Vamos ter uma Páscoa fantástica, porque você vai participar. Nós iremos ter um culto conjunto e cada um de nós vai partilhar, vai enriquecer. Vamos ter uma Páscoa verdadeiramente a celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Até lá, que tenha uma boa semana, que Deus o abençoe e olhe para a sua vida e considere aquilo que Deus tem feito. Não desperdice cada oportunidade de abençoar aqueles que estão à sua volta. Amém.